Boa tarde, pessoal. Hoje nós estamos aqui para um podcast entre mãe e filha. E o tema do nosso podcast hoje é como abraçar o ministério dos seus filhos. E para mim é uma honra estar de frente para minha mãe. E eu vou estar conversando com ela, vai ser um bate-papo mesmo, para a gente saber realmente como é abraçar o ministério dos seus filhos. E aí, Dona Elizabeth, eu gostaria que você, antes de se apresentar, nós iremos orar para iniciar esse podcast e depois a senhora vai ficar à vontade para se apresentar. Quem é a Dona Elizabeth? Amém. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nesse momento nós queremos te entregar esse podcast, porque nós entendemos que há um propósito, que cada pessoa que ouvir essa conversa possa de alguma forma receber direcionamento, respostas e saber que o Senhor também usa esses momentos para alcançar corações. E que a partir de hoje, Senhor, muitas coisas possam mudar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Amém. Então, Dona Elizabeth, eu gostaria que você me falasse quem é a Dona Elizabeth. Mãe, avó, esposa, mas serva do Senhor. Mas eu queria ouvir com as suas palavras. Quem é Elizabeth? Elizabeth é uma mulher que tem fé, crê no Deus Todo-Poderoso, crê no Deus que faz milagre, crê no Deus que salva, liberta, transforma vidas, como transformou a minha vida. Quando eu não conhecia Jesus, eu saía, bebia, dançava, mas hoje eu sou liberta para a glória de Deus. E através de mim, eu trouxe a minha família para o Senhor. Através da minha vida, minhas filhas hoje são libertas. Meu esposo é liberto, meus genros são libertos. Isso eu passo para vocês, todos que estão escutando aí, glória a Deus, que saiba que não desista da sua família. Não desista dos seus filhos, não desista do seu esposo. Não desista, porque Deus, Ele vai encontrar cada um e traz para a sua presença. Como Ele trouxe minha filha Jamile, que está aqui, missionária Jamires. Eu tenho muito orgulho de estar aqui com a minha filha, Eu sou chorona, viu? Se eu chorar é porque Deus está aqui neste lugar, falando conosco e está falando com vocês aí do outro lado. E saiba que para Deus nada é impossível, Nada é impossível. Creia que Deus ele vai encontro aquele que alguém diz que não tem mais jeito. Mas Deus, ele tem jeito, ele dá jeito naquilo que não tem jeito. E a gente podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, que é o Senhor Jesus. E essa é a Elizabeth que sempre orou pela família, sempre orei pelas minhas filhas, quando ela ainda não tinha aceitado Jesus, sempre estava orando, intercedendo por elas e crendo que Deus ia salvar. Deus ia marcar encontro, que Deus ele ia fazer algo sobrenatural. Glória a Deus. E quando eu vejo os milagres de Deus na minha vida, eu agradeço a Ele todo dia de ver minhas filhas na presença, louvando, adorando, exaltando o nome desse Deus que é todo-poderoso. Então, mãe, se seus filhos estão nas drogas, mãe, se seus filhos estão aí fazendo coisas que não agradam os olhos de Deus, não desista não, mãe. Ore. Mas eu não sou evangélica, mas ore, mãe, que Deus também ouve as suas orações. Vá para a igreja, vá buscar o Senhor, porque é lá onde a gente encontra o refúgio do Senhor. É lá onde a gente encontra palavras para aliviar nossa alma quando está angustiada, porque eu sei que não é fácil. Ver o esposo na bebida, não é fácil ver o esposo nas drogas, não é fácil ver um filho nas drogas, não é fácil ver uma filha nas drogas, não é fácil, porque também, muitas mães passam por isso, muitas mães, muitos pais, muitas famílias, Mas creia que existe um Deus lá no céu que está te vendo. Saiba tão somente que esse Deus lindo, ele vai estender as mãos, dando livramento a teu filho, não importa onde ele está, importa que Deus vai enviar o anjo do livramento e vai trazer ele e você vai se acalmar, porque eu orava assim pelas minhas filhas.
aonde lá no Recife, que eu não sou daqui, né? Eu não sou daqui, sou do Recife, minha filha também veio morar aqui. Aqui é um lugar muito lindo, viu? Né? E minhas filhas vieram também. E lá é um lugar, assim, que perigoso, um lugar que eu digo que, assim, né, muito lindo, mas também como tem vários bairros, né? Um pouco disso, né? Mas creia tão somente que Deus pode restaurar, né? Cada bairro, com salvação e libertação. E ali eu orava por ela quando ela saía. Eu orava, né? Pedia a Deus para dar livramento, porque muitos livramentos Deus deu a minhas filhas e a minha filha Jamire. E hoje, se você botar lá no YouTube, você vai ver os devocional dela, você vai ver que hoje Deus transformou a vida dela da água para o vinho. Amém? Amém. Então, Dona Elizabeth é uma missionária, uma mulher de Deus. Tem 4 filhas. 4 filhas. Quais são os nomes das suas filhas? Michele, Jéssica, Jamire e Caroline. 4 filhas que têm vivido milagres por causa dessa mulher de fé, né? Como a senhora bem retratou, eu posso recordar claramente, assim, no período que eu ainda não era convertida a Cristo, e incessantemente, né, eu sempre chegava em casa, encontrava minha mãe ali orando, e todas as vezes quando eu saía também, ela sempre relatava assim: eu tô orando por você, hein? Tô orando por você. Eu creio que Deus vai mudar a tua vida, eu creio que o Senhor vai te resgatar. Jamire, Jesus tem um plano para você e tal. E não apenas por mim, né? Minhas amigas também, elas eram muito impactadas, porque todas as vezes elas eram abraçadas por esse amor do Evangelho, de quem Deus é e aquilo que Ele pode fazer. E realmente, né, eu louvo a Deus porque por intermédio das orações da minha mãe, eu fui transformada, o Senhor me alcançou, me libertou e me ensinou muitas coisas, né? Eu acredito que hoje, assim, a maior parte da bagagem espiritual que eu carrego é por causa daquilo que eu vivenciei dentro de casa, assim, com a minha mãe. E eu louvo a Deus pela sua vida, mãe. Amém. Então, a minha pergunta é: como foi para a senhora lidar com o fato de saber que Deus chamou a sua filha Jamires? Como foi para a senhora lidar com o fato de que os filhos não são totalmente seus, né? Mas eles são uma herança que Deus dá, mas Ele ainda pede contas dessa herança, que é o cuidado, que é a criação, né? O zelo que vai ter com os filhos. E assim, como foi para a senhora quando soube mesmo que Deus chamou uma das suas filhas para fora, né? Tirou ali do seu seio familiar, do seu ninho, do seu cuidado ali, da sua proteção. Eu queria muito que a senhora contasse, porque como o título desse podcast é Como Abraçar o Ministério dos Seus Filhos, eu acredito muito que muitas mães às vezes têm essa dificuldade de realmente entender que Deus tem um propósito específico para cada um e que muitas vezes Deus realmente vai tirar do meio familiar, vai levar para outro lugar e não é sempre que são pessoas muito novas, né? Mas acontece de ser jovens ainda, não ter atingido a fase adulta e Deus ainda assim chamar para um lugar específico. Mas para a senhora, Elizabeth, como foi lidar com isso? Primeiramente, né, eu creio no Deus Todo-Poderoso, no Deus que Ele, quando a gente aceita Jesus, Ele tem planos lindos para nossas vidas. Ele diz que a gente tem que voar igual uma águia, né? Então não tem que ficar só ali, né, na mermice, só ali naquilo, né, naquela pequena coisa. A gente tem que crescer, né? Crescer espiritualmente. Em sabedoria, entendimento. E eu abracei a minha filha, assim, o chamado dela, né? Nós temos chamado, né? Eu também tenho um chamado. E o chamado dela foi a coisa mais linda, de Deus tirar ela, né, da onde ela morava, lá em Recife comigo, e trazer ela para São Paulo, de São Paulo para o Rio, do Rio para aqui. Então, eu aceito o chamado das minhas filhas. Por quê? Eu assino embaixo, porque Deus não quer só a gente ali naquele lugar, Deus quer mostrar coisas grandes, Deus quer que a gente vá evangelizar em outros lugares, né? Tanto aqui no Brasil como em outro país. Então, como ela já foi para
para a África, né, para Moçambique. Se você quiser ver lá no YouTube, está lá. Então, isso é um chamado de Deus para os nossos filhos. Deus diz que a gente cria os filhos não para nós, mas sim para fazer a obra dele com amor, com carinho, com dedicação. E o chamado da minha filha eu acho muito lindo, porque Deus chamou ela para um chamado de missionária. Missionária é para pregar a palavra a toda a criatura, não é para ficar só ali, né? Ali dentro da igreja. Digo que dali da igreja Deus vai expandir, vai mandar não só ela, como muitos jovens, né? Como meu genro também, que já viajou também com ela, já viajou para outro país, né? Esse ano ainda, poucos tempos que ele viajou. Então, crê no chamado dos seus filhos, não tenha medo não, entregue tudo na mão do Senhor, porque o Senhor, ele só dá o que é bom, ele só dá o que é o melhor, ele diz que ele cuida dos passarinhos, imaginem de nós. E eu me lembro, no tempo que minha filha estava para ir para Moçambique, né? E ali a gente orando, porque a oração ela tem poder, viu? Ore e creia, né? Que Deus responde às nossas orações. E ali Deus fez um milagre, porque eu creio nos milagres, viu? Nos milagres do Senhor. Eu digo que eu sou uma mulher de fé. E ali a gente correndo atrás, né? Para ela conseguir o dinheiro da passagem, porque para viajar para outro país é caro as passagens. E ali a gente orando, né? Lá em Recife eu trabalho, né, como um ambulante. Nesse tempo eu estava vendendo água. E ali eu não tenho vergonha de dizer, porque isso Deus, ele me honra, né, através daquilo que eu ganho. Tudo que eu ganho, eu sou dizimista. Então, seja dizimista também na obra que você faz parte, que Deus vai lhe honrar. Porque é pela fé que Deus honra. E ali a gente foi trabalhar vendendo água. E ali, né, no jogo foi Sport Santa. Desculpa aí eu falar, né, o nome. Mas ali, para você crer no Deus do impossível, a gente foi vender água e ali eu dizendo, Deus, essa água é para minha filha, para vender, para o dinheiro ser arrecadado para a viagem dela. E ali depois que terminou o jogo, eu disse, Deus, ainda tem água, Senhor. E ali me deu um medo, me colocou um medo em mim, porque a multidão é grande quando sai do estádio, né? E eu disse, Deus, ainda tem água, Senhor. Aí Deus disse, não temas que eu sou contigo. Aí que palavra linda, glória a Deus, né? Glória a Deus. Então glória não tema nada, creia tão somente no Senhor. Aí eu disse, meu Deus, quando viu a multidão saindo, eu fiquei na frente, né, do estádio, o pessoal saindo, eu vendendo a água, só sei que a gente vendeu a água todinha. E a minha água e a dela, eu disse, esse dinheiro é para a sua viagem. E eu agradeço a Deus por tudo que Ele está fazendo na vida da minha filha. E o que Ele fez ainda mais vai fazer, porque ela tem sonhos, né? Ela é escritora, ela tem sonho de colocar seus livros, né, para muitos ler, e crer que Deus ele faz aquilo que a gente não pode. Creia tão somente. Deus, ele vai aonde a gente não pode ir. Ele usa os grandes para nos dar a nossa vitória. Então, creia tão somente, porque o milagre que Deus vai lhe dar é grande. Mãe, não desista não, mãe. Se seu filho tem um sonho de ser um cantor, se seu filho tem um sonho... Pode olhar para cá, mas... Seu filho tem um sonho de ser um cantor, seu filho tem um sonho de ser um pregador, apoie ele, mãe. Apoie na igreja, apoie ele. Se seu filho tem um sonho, né, de fazer uma faculdade, apoie, mãe. Apoie, porque você vai ver o milagre de Deus acontecer. Você vai ver os sonhos de Deus na vida dos seus filhos. Por isso que eu digo, não desista, creia tão somente. A palavra do Senhor diz, se creres, verás a glória de Deus. Então, creia que você vai ver a glória de Deus na vida dos seus filhos, das suas filhas, dos seus netos. Você vai ver na vida do seu esposo. Quanto testemunho eu não escuto lá na igreja, né, que eu faço parte lá em Recife. Quanto testemunho, porque eu sou missionária, eu dirijo o culto, eu prego, né? E muitos vêm a mim dizer, missionária, a senhora falou ali, Deus falou comigo, porque Deus fala. Então,
que seus ouvidos estejam atentos à voz do Senhor. Amém, glória a Deus. Né? Comece a ler a palavra, comece a orar e crer. Coloque nas mãos do Senhor toda a sua ansiedade, tudo aquilo que está no seu coração, desejando. Coloca na mão do Senhor, glória que a palavra do Senhor diz. Né, que entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. Entrega Amém. O teu caminho ao Senhor e ele concederá o que deseja o seu coração. Amém? Glória a Deus. Eu lembro muito desse período, né, transitório ali para a viagem missionária para a África, e realmente os desafios eram grandes. E como foi importante para mim, como foi importante ter uma mãe, não só uma mãe de oração, mas uma mãe que realmente estava do meu lado. Faz toda a diferença no ministério de um filho ter um pai presente, ter uma mãe presente, ter uma pessoa que acredita no que Deus vai fazer. Porque não é sobre a força humana, mas é sobre o que Deus faz. E os pais, eles são fundamentais nesse momento. Fundamentais para poder não só dizer, tudo bem, mas estar realmente junto. É orar, é como a mãe falou aqui, né? O apoio dela também foi no ato de serviço. Nos momentos que ela saía comigo para vender alguma coisa ou anunciar para outras pessoas o que eu estava vendendo em prol dessa viagem voluntária, ela estava fazendo parte da missão junto comigo. Ela estava abraçando aquilo que Deus entregou nas minhas mãos. E foi fundamental porque eu sabia que eu podia contar com ela. E muitas vezes, quando assim eu temia, né? Tava próximo da viagem, vinha aquele frio na barriga e tudo mais. E aí ela falava sempre, né? Minha filha, eu tô orando por você. E ela orava sempre ali intercedendo. Isso é uma das coisas que eu preciso louvar a Deus. É uma qualidade. Ao mesmo tempo, é uma virtude que Deus entregou nas suas mãos, mãe. Eu louvo a Deus pela sua vida, porque verdadeiramente a senhora, assim, para mim, é um referencial. Glória É um referencial. Eu agradeço porque a senhora sempre abraçou o que Deus tem na minha vida. E como a senhora foi fundamental. Porque eu lembro também que, além de todo o apoio que a senhora me deu para essa viagem da África, quando Deus ele me fez mudar de estado pela primeira vez, né? Quando o Senhor falou para mim que eu precisava morar em outro lugar, porque ele tinha um propósito específico com a minha vida lá, que foi no Rio de Janeiro, eu sentei com a minha mãe para conversar e eu fui contar para ela assim, mãe, Deus falou comigo. E eu falei, mãe, Deus falou para mim que eu tenho que morar no Rio de Janeiro, que ele tem algo comigo lá. E eu lembro que mãe olhou pra mim com aquele olhar assim, bem aflito, sabe? E ali naquele momento, eu lembro claramente quando a senhora falou assim pra mim, filha, amém, eu te abençoo, porque eu sei que antes de ser minha, você é do Senhor. Glória a Deus. Eu lembro disso, quando ela falou assim, antes de ser minha filha, você pertence a Deus, filha, então vai, deixa Deus te usar. Deus vai cuidar de você. Desculpa, mas a senhora falou tão fortemente ali. Minha filha, pode ir. Deus vai te abençoar. Eu vou continuar orando por você. E com coração. E eu lembro que a senhora falou assim, eu abençoo você com o coração apertado, com o coração sangrando, mas eu te abençoo. E eu tive a bênção da minha mãe, do meu pai. Naquele momento ali, né, eu era pastoreada por outras pessoas e eu também recebi a bênção deles. E foi a minha primeira transição para outro estado. E mãe me abençoou, me ajudou, me apoiou. E ali eu fui morar em outro estado e sempre me cobrindo de oração, sempre perguntando, sempre me apoiando. Então, assim, louvo a Deus. Realmente é uma virtude. Mas, aproveitando o gancho dessa conversa, né? Se você, mãe, pai, realmente tem medo, que é natural, né? Ter medo do que pode acontecer com seu filho, que você criou com tanto cuidado, com tanto amor, com tanto zelo. Como é que pode ser ele encarar um campo missionário? Como é que pode ser ele sair nas ruas para evangelizar? Como pode ser para ele, né, lidar com outras pessoas, com crenças diferentes? Talvez seja esse um dos receios, mas o Senhor nos garante porque Ele nos deu as nações por herança. Né? Ele fala que se a gente orar, devemos pedir para Ele me dar as nações por herança, e Ele nos entregou elas. Então, eu acredito nisso. Então, que você que vai ouvir esse podcast, que está ouvindo esse podcast nesse momento, que você saiba, Deus, Ele pode sim
assegurar você, de guardar, de proteger o teu filho. Isso não isenta ele de passar por dificuldades, por provações, que isso faz parte da vida de qualquer ser humano. Nós ainda estamos nessa terra e a terra, ela tem sim suas aflições. Mas o Senhor cuida de nós, né? Eu sou prova viva disso. Eu transitei, já estou morando nesse novo estado e Deus continua cuidando de nós, né? Então, mãe, fala para mim assim, pela senhora, né? Qual foi, assim, houve algum momento na sua vida que a senhora realmente sentiu apertar o coração? Como era para a senhora lidar com o fato de que a sua filha estava em outro estado, né? Já que a gente tocou muito forte nesse ponto aqui da minha transição. Como foi para a senhora lidar com isso? Deus está morando em outro lugar. O que confortava o seu coração? Que a senhora compartilhe conosco, assim. Qual foram os recursos que a senhora usou para poder amenizar isso? E como foi para a senhora lidar com esses sentimentos de ausência de uma das suas filhas, que no caso sou eu? Assim, não é fácil, né? Nós que amamos nossos filhos, porque as mães têm que amar os filhos, têm que cuidar, têm que zelar, têm que cobrir de oração, mas naquele momento não foi fácil. Claro, como muitas mães, quando os filhos viajam, que fica chorando, com o coração apertado, com saudade, né? Mas sempre Deus dizia a minha filha, eu estou cuidando. Filha, eu estou zelando. Filha, você vai chegar lá, vai ficar lá com ela um tempo, depois vai vir-se embora. E Deus, ele realiza sonhos, né? E eu sei que minha filha foi o chamado dela ir pregar lá no Rio de Janeiro, porque Deus usando ela para aquelas famílias ali carentes que precisa de ouvir a voz do Senhor através da vida dela, né? Como a palavra do Senhor diz, né? Que o nosso chamado, como ele chamou os profetas, né? Os discípulos, para pregar sua palavra. Então ali os discípulos deixavam sua casa, seus filhos, e ia com o Senhor, né? Para pregar a palavra onde o Senhor ia, onde Jesus Cristo ia, né? Nos povoados ali, né? Curando, batizando, renovando. Então, através da nossa vida, Deus faz isso. Né? Através da sua vida, eu creio que Deus já curou, eu creio que através da palavra do Senhor, né? Que Deus lhe usou ali na igreja, como quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu contemplei, né? As palavras do Senhor ali, muitas vezes ali precisando, porque nós somos um canal de bênção através da palavra do Senhor, que é viva e eficaz. Amém. É espada de dois gumes que vai até a divisão da alma e do espírito. Amém. Né? Então a palavra ficou guardada ali, né? Você veio de lá do Rio de Janeiro para cá, mas a palavra ficou ali plantada, está germinando, vai crescer, vai ter colheita e você vai ver os frutos, né? Os frutos da palavra que o Senhor colocou na sua boca. Então, agradeça a Deus pela filha que Ele me deu, que hoje é uma missionária, né? Quantas mães não oram pelos seus filhos, para que ele se converta, para que ele, né, venha para a casa do Senhor e ali Deus fazer o chamado, né? De ser uma missionária, de ser um pregador, né, de ser um pastor, de ser um evangelista, né, de ser um cantor, né, então um levita. Então isso tudo a gente temos que sonhar para os nossos filhos, como eu sonhei para a sua vida, né? Deus lhe escolheu dentro do meu ventre, né? Como a palavra de ali em Jeremias, que o Senhor escolheu Jeremias dentro do ventre dele. Então você foi escolhida por Deus. Deus me deu uma joia preciosa. Amém. Que é você. Né? Você é minha princesa, eu lhe amo muito e sempre vou lhe amar, sempre eu vou orar por você, né? Quando ela veio para cá, e eu sempre estava orando. Então, quando a gente ora, Deus, ele faz, concede desejo do coração das mães. E hoje eu vejo o milagre de Deus na minha vida, que é você. Você é um milagre de Deus. Então, mãe, seus filhos é um milagre de Deus, mãe. Mãe, veja, né, que Deus ele faz algo sobrenatural, né? Deus ele diz assim na sua palavra que filho é herança do Senhor,
né? Eu ojava na mão de Deus. Amém. Então você é minha herança. Amém. E eu ojava na mão do Senhor. Você vai voar alto. Amém. Os seus sonhos Deus vai realizar ainda muitos sonhos na sua vida. Creia tão somente. Tudo que você pedir em oração, crendo, você vai receber. Amém. Então creia, minha filha, que para Deus nada é impossível. Amém. Amém? Eu também te amo, mãe. Eu gostaria, assim, de compartilhar, né, uma experiência que nós tivemos, né, que foi muito forte para mim no período que eu estava morando lá no Rio de Janeiro. E aí o Benjamin chegou, né? Tenho 2 filhos, o Benjamin e a Beatriz. E o Benjamin tinha acabado de nascer e a mãe estava lá comigo me apoiando nesse período do resguardo gestacional. E aí teve o meu pai, que é, no caso, não o meu pai mesmo, né? O meu padrasto. Eu tenho o meu pai mesmo, de sangue, e tenho o meu padrasto, que eu considero como pai. Então, o meu padrasto, Luciano, que é o esposo da minha mãe, ele estava passando por um momento muito complicado, assim, na vida dele pessoal, né, mãe? A senhora lembra, assim, na vida dele pessoal, na caminhada de fé. E aí, teve um dia que Deus direcionou da gente fazer um propósito de jejum e oração e leitura da palavra toda tarde. Às 3 horas da tarde, todos os dias, durante, eu acho que foi um mês, nós ficamos fazendo isso juntas. E ali eu e ela se juntavam, a gente cantava louvores, a gente orava, lia a palavra e profetizava uma palavra sobre o meu pai, o meu padrasto. E ali a gente falava, né? Liberando palavras de bênção sobre a vida dele. E eu recordo que próximo ao finalzinho desse momento nosso, né, de propósito, o meu pai ligou. E aí, nessa ligação, eu peguei o celular e foi exatamente próximo ao horário da gente fazer o que a gente estava fazendo, né? Orando, tudo. E ali, naquele momento, a gente orou. E quando eu peguei o celular, Deus, ele me tomou com uma unção tão sobrenatural. E nós oramos por ele. Ele estava passando por uma depressão. E nós oramos por ele, profetizamos sobre a vida dele. E começamos a liberar a palavra sobre a vida dele. Deus me tomou em mistério. E foi aquele mover do céu, aquele mover bom. E foi o Senhor tomando ali, a gente guerreando. E ali, quando terminou aquela ligação, eu e mãe nos juntamos ali, oramos mais uma vez e concluímos esse propósito de 30 dias, né? Juntas ali em pró do casamento da minha mãe. O alvo era esse, em prol do casamento dela, porque ela estava ali me servindo, né? Cuidando de mim, do meu esposo, do meu filho, Benjamin. E aí eu estava em forma de retribuir, servindo a ela também. E nós entramos em uma guerra em pró do meu padrasto. E como Deus fez? Glória a Deus. Olha, depois daquele dia, né, mãe? A gente, quando terminou ali aquele momento de oração, foi algo tão sobrenatural que a vida mudou. O meu padrasto se levantou, ele voltou a trabalhar, ele voltou a louvar, ele voltou a se cuidar. E foi uma coisa que eu acredito, assim, pra mim, eu já vivi muitas experiências com a minha mãe, mas dentre as que eu vivi, essa foi a que mais me marcou. Quando nós estávamos juntas em oração. Juntas. E não foi só eu fazendo por ela. Chegou também um período que ela fez por mim. Que ela também orou junto comigo em prol do meu casamento. E hoje eu tenho vivido muitos frutos no meu casamento por causa desses tempos de oração juntas. Então, assim, a mãe, quando ela abraça o ministério do filho, é em todas as áreas. Porque a família também é um ministério. Também é uma missão, né? E aí eu aprendi muito nisso, porque a oração foi uma das ferramentas mais poderosas que Deus nos entregou ali para guerrear. A oração. Nós oramos, vimos o resultado na vida do meu padrasto, oramos, vimos o resultado na vida do meu marido. E então, louvado seja Deus. Então, eu também gostaria de me reportar a todos que estão ouvindo, né? Que você saiba que também pode se unir nesse sentido. Se Deus ainda não te direcionou, né, que os teus filhos vão para outro lugar, ou deu essa direção especificamente aos teus filhos, ainda assim seja esse canal de bênção. Quando ora, quando faz um devocional junto, quando faz um jejum, quando vai ali dar uma palavra, isso faz uma diferença enorme na vida de qualquer filho.
né? Quando o filho não está se sentindo muito bem e vai lá e presta atenção e não, as coisas não estão muito bem, vamos lá, vamos orar junto, né? Então, eu gostaria muito de compartilhar isso, né? Que foi um marco para mim, mãe, aquela experiência ali de nós podermos jejuar, louvar, adorar o Senhor juntas e vermos o fruto, vermos a resposta desse milagre. Glória a Deus. E aí, né, eu gostaria que a senhora falasse, que a gente já está quase caminhando para o fim, né? Mas que a senhora pudesse falar nesse momento, né, na sua vida, como mãe, quais foram, assim, as experiências de milagres através da oração que a senhora vivenciou, né? Por exemplo, assim, tem uma situação adversa e a senhora orou, algo aconteceu, né? Ou outro tipo de experiência, assim, que a senhora já viveu nessa trajetória materna, assim, de mãe, através da oração, da fé ou daquilo que o Senhor operou na vida da senhora, como mãe. Eu posso dizer que Deus fez muito milagre na vida das minhas filhas. Porque uma mãe, ela quando sabe que o Senhor, Ele tem poder de curar, né, enfermidades. E eu digo para as mães que quando o seu filho estiver doente, orem, mãe. Ore porque Deus cura, Ele tem poder de curar. E assim, e o milagre que também Deus fez, né, eu digo que foi lindo demais, foi o casamento da minha filha. Quando ela estava para casar, né, e Deus fez algo sobrenatural, né, que eu digo que foi a mão de Deus, né, eu digo que ela chegou naquele momento certo, né, Deus fez algo que eu disse, meu Deus, muito obrigada, eu não mereço, Senhor, que quando ela estava perto de casar, e eu comecei a orar, comecei a jejuar, interceder pelo casamento dela. E eu não tinha dinheiro, né? Minha família também não tinha nesse momento de comprar passagem, depois de janeiro. Né? Eu orava, né, para que Deus mandasse tudo para ela, suprisse tudo, né? Porque um casamento gasta. E ali eu digo que nas minhas orações chegou até o trono do Pai. E Ele mandou a resposta, né? Ele mandou dinheiro, Ele mandou a passagem, Ele mandou dinheiro para levar, ele supriu tudo ali no casamento da minha filha. Eu digo que ali, na hora do casamento, a gente sentiu a presença de Deus. Glória a Deus. Né? O melhor, né? Como diz no casamento, que o Senhor foi convidado para o casamento. Sim. E ele estava ali e faltou o vinho, mas ele chegou. Glória a Deus. Então, creia tão somente que Deus vai fazer milagre, como ele fez ali naquele casamento. Transformar água por vinho. Glória a Deus. E ali, a gente ali agradecendo a Deus, né, que choveu muito. E quando eu vi minha filha de noiva, meu Deus, foi, né, um sonho das mães, né, de ver sua filha vestida de noiva, linda. Ali eu disse, Senhor, muito obrigado, Senhor, porque hoje eu estou aqui contemplando as tuas maravilhas, contemplando o teu milagre, Senhor. Deus está aqui porque como uma pessoa que não tem dinheiro, e ela chega lá no Rio de Janeiro, 3 pessoas, né, porque foi 3 passagens que eu paguei. E ali Deus me deu dinheiro para eu levar, Deus me deu condições para chegar ali e ajudar minha filha também. E Deus mandou tudo para ela, no vestido, né, a festa. Se você for lá no YouTube, você vai ver, né, o casamento da minha filha, você vai ver a minha família. Eu digo que a minha família é bênção do Senhor. Nunca desisti da minha família e nunca vou desistir. Então não desista se a sua filha tem sonho de casar. Ore para que Deus mande tudo, ore para que Deus realize o sonho dela, né? Que é o sonho de uma mulher, de uma jovem se casar. Ore, né? Colocar um homem virtuoso, quem achará? Seu valor é ser de finas joias, né? Uma mulher virtuosa, né? Quem achará? Né? Seu valor é ser de finas joias, né? Então minha filha é uma mulher virtuosa. Glória a Deus.
é uma jovem virtuosa, porque ela ainda é jovem, é linda, né? Amém. Então, creia tão somente, mãe, pai, né? Que Deus pode transformar água por vinho, né? Se seus filhos for casado, ore pelo seu casamento, para o inimigo não vir destruir, não vir, porque a família é bênção do Senhor, é um projeto de Deus. A tua família é bênção do Senhor, é um projeto de Deus. Por isso que hoje eu estou aqui com a minha filha, porque ela é uma mãe, né? Ela é uma mulher de Deus. Glória a Deus. Né? Ela é uma mulher virtuosa que cuida do seu lar, né? Porque a palavra do Senhor diz que a mulher virtuosa, ela é aquela mulher que cuida do seu lar, né? Que cuida do seu esposo, que cuida dos seus filhos. Então, eu aprendi muito com o Senhor. Deus me deu muita sabedoria, né? Porque quando a gente não tem um Senhor, a gente faz de toda maneira, né? Mas quando a gente tem um Senhor, a gente passa para os nossos filhos aquilo que Deus quer, né? Para nossas vidas. Então, creia tão somente que Deus, Ele vai realizar ainda muitos sonhos, muitos projetos. E na vida dos meus netos também, né? Que eu oro pelos meus netos. Ore pelos seus netos, né? Filho das suas filhas, dos seus filhos. Ore para que Deus cubra com o seu sangue, né? Porque você está vendo aí, né? Tantas coisas acontecendo com os filhos, com os netos. Mas a gente orando, Deus envia anjos. Deus envia anjos do livramento, né, para proteger, para guardar. Mande Deus brindar seus filhos, suas filhas, mande Deus brindar seu casamento, mande Deus brindar, né, o esposo, né, da sua filha, o seu esposo, mande Deus brindar. Mande Deus, né, dar vida longa, dar saúde, né, dar livramento onde ele for, antes de sair, ore por eles. Ore pela sua família. Porque Deus tem cuidado. Então, o maior, né? Um dos maiores, né? Um dos maiores. Milagres foi por intermédio da oração, né? A oração realmente, ela muda cenários. Ela transforma vidas de verdade. Então, eu sou a prova viva disso, estou aqui. Glória a Deus. Né? Quem me conhece, assim, lá atrás, sabe como eu era. E minha mãe orou muito, 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 muito. E Deus fez uma obra grande. E eu gostaria muito, mãe, de dizer para a senhora, né, que a senhora é um espelho, é um exemplo. É um exemplo. Uma das coisas que eu ouvia muito as minhas amigas falarem é assim: ai, meu Deus, a mãe de Jamires é um amor. Ai, como eu queria ter uma mãe assim. Ah, porque tia, né, que já chama de tia, né? Ah, porque tia, porque você... E era sempre assim, né? Aquele entusiasmo. As minhas amigas, elas amavam, assim, estar lá em casa. Já tiveram casos, assim, que eu me surpreendia de sair, das meninas querendo sair de casa e ir lá para casa por causa de mãe que estava ali, né? Então, assim, a senhora é uma inspiração. E eu louvo a Deus. Eu exalto o Senhor pela sua vida. Porque em tantas coisas que a senhora já passou, eu olhava e falava: meu Deus, eu não aguentaria nem 1%. E a senhora ali firme. Sabe, minha mãe, nesse período que ela cuidou de mim lá no Rio de Janeiro, ela teve uma crise no nervo ciático e foram dias difíceis. E eu vi ali, mãe ali na cama, sabe, com uma dor que ela não conseguia nem se mover. Ela passou dias sem conseguir andar. E uma das coisas que mais me chamavam a atenção enquanto eu estava no quarto, deitada para dormir, era quando eu ouvia ela louvando. Eu estava ali deitada para dormir e eu lembro que eu falava: Senhor, cura minha mãe. Cura minha mãe para que ela volte a andar, para que ela fique bem. E quando eu menos esperava, eu escutava os louvores. Ela cantando em harpa, ela orando, louvando. E ela sempre falava: papai, se o Senhor quiser me curar, me cura, mas que o Senhor alcance pessoas que estão sentindo essa mesma dor. E era uma das coisas que me marcavam, sabe? Eu falava: como pode ela estar sentindo essa dor tão intensa? E a preocupação dela é pelas pessoas que estão sentindo essa mesma dor. E a senhora orava ali, pedindo para Deus curar as pessoas, que elas não sentissem aquela dor. E isso foi uma das coisas que eu admirei tanto, assim. Eu falei: Senhor, que coisa linda.
Um verdadeiro adorador realmente nada pode calar. E eu já vi a senhora passando muita coisa. Muita coisa. Mas sempre ali nos pés do Senhor. Amém. Glória a Deus. Sempre colocando a sua fé em prática. Então, eu quero dizer para a senhora é um exemplo. É um exemplo. É um testemunho vivo do poder de Deus, de que Deus cura, de que Deus opera, né? Quantos testemunhos eu ouvi. Eu recordo que quando eu mais nova, as pessoas elas iam lá em casa, irmã Beth, a irmã Beth tá aí, tá, o que foi? Tem uma pessoa endemoniada ali. Aí ela vai manhã na casa do vizinho correndo para expulsar o demônio. E sempre era isso, sempre. Irmã Beth, fulano tal tá endemoniado. E mãe ia lá expulsar o demônio. E a gente pequena assim, né? Mas mãe ia lá expulsar o demônio. E eu ficava, meu Deus do céu. O povo fica chamando manhã pra expulsar o demônio. E era sempre assim. Comprou alguma coisa nova. Irmã Beth, vem aqui orar. Né? Conquistou alguma coisa. Irmã Beth, vamos lá em casa fazer uma oração. E isso é algo admirável. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Então, mãe, eu te amo. Eu te amo muito. Eu louvo a Deus pela sua vida. A senhora tem deixado para mim e para minha família um grande legado. Saiba que, independente de onde Deus me levar, o legado que a senhora me apresentou vai comigo. Por onde eu for, mãe, eu sempre vou ter prazer de falar da senhora. De falar mulher de fé que a senhora é. De falar que eu tenho um testemunho vivo na minha vida de alguém que ama Jesus incondicionalmente. Porque na dor, na alegria, a senhora continua amando o Senhor. Glória a Deus. Mesmo que o nosso amor seja limitado. Mas a senhora tem um amor lindo por Jesus. E isso é que me admira e me fez amar tanto Ele assim. Eu amo tanto Jesus porque eu recebi isso da senhora. Mas se talvez você é um filho, uma filha que não teve nenhuma inspiração, nenhum exemplo na sua casa, você pode mudar isso. Que comece por você. Você pode ser o início de uma nova geração. Você pode ser o início de alguém que vai apontar para uma descendência que conhece Cristo por causa de você. Ah, meu pai e minha mãe nunca foram referencial, nunca recebi oração. Comece por você. Porque na vida do meu pai mesmo, sanguíneo, o meu pai, Charles, eu fui esse canal de bênção para ele. Não apenas eu, minha irmã Jéssica também, mas assim, eu falo de mim particularmente, eu fui esse canal. O meu pai, né, vivendo no alcoolismo, muito difícil, o convívio e tudo mais. Só que porque aquilo que minha mãe me entregou, e mesmo que eu não tenha recebido dele na minha infância e tudo mais, Deus, através do Senhor, eu tive esse privilégio de repassar para Ele, de compartilhar com Ele, de dividir com Ele, sabe? Então, assim, nós podemos, sim, como filhos, semear em uma terra que nunca foi semeada. Então, que Deus continue lhe abençoando. Amém. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade de hoje estar aqui de frente para a senhora. Eu também. Lhe entrevistando, que honra, né? De estar aqui com a senhora e poder compartilhar um pouco do seu testemunho, do nosso testemunho juntas, mãe e filha. Então, eu queria que, para a gente poder finalizar, a senhora deixasse um conselho para aquelas mães que sabem que o filho, que a filha tem um chamado, mas se sentem inseguros de liberá-los, de abençoá-los. Então, para poder finalizar esse podcast, que a senhora possa compartilhar um conselho. O que a senhora diria para essas mães que se sentem tão inseguras diante desse convite do Senhor? Mãe, o que eu posso dizer neste momento para vocês, mãe, é que Deus, Ele tem sonho para os nossos filhos, né? De pregar a palavra. Então, se você está insegura, se você tem medo, então comece a orar. Diga, Senhor, esse chamado do meu filho, Deus que venha aceitar, Deus que venha, né, crer que o Senhor vai levar, o Senhor vai trazer, se for da tua vontade, do teu querer. Comece a orar, comece a dizer a Deus que Ele tem um chamado e você vai apoiar esse chamado, não é? Porque eu vejo lá em Recife quantos jovens, né, que vai viajar para outros,
um jovem mesmo que eu conheço, que eu tenho ele como filho, né? Porque o jovem de lá, eu tenho um chamado para o jovem de dar conselho, para o jovem para dizer que ele tem sonhos, os sonhos dele são altos, Deus vai realizar. E esse sonho, Deus realizou na vida de Rafael, né? Um jovem que queria desistir, né? Queria até se deixar Jesus por causa de uma palavra, porque a palavra ela tem poder, né? Tanto de abençoar como de amaldiçoar. Então, eu dizendo ali para ele, Rafael, você tem sonhos, Deus tem um plano lindo na sua vida, Deus vai fazer você não só ficar aqui em Recife, você vai voar, você vai pregar a palavra em outro lugar, você vai falar do amor de Deus para outras vidas. É isso que Deus quer na vida dos jovens, né? Jovens, vocês têm chamado. Então, agarre esse chamado. Agarre, não largue por nada, né? Deus manda passagem, Deus usa alguém, Deus usa até alguém da família, alguém que até que não conhece, Deus usa. Como Deus usou muitos para abençoar minha filha, para ela ir para Moçambique. Glória a Deus. Então, mãe, ore. Mãe, creia no chamado do seu filho, né? Creia, mãe, ajude ali ele, ore por ele, né? Filho, você tem sonhos, pergunte qual é o sonho dele. Pergunte, mãe, eu tenho um sonho de ser um pregador, vá ali, compre uma Bíblia de estudo, né? Mãe, eu tenho um sonho de tocar algo, vá ali, compre, vá juntando, vá, peça a Deus recursos, né? Que Deus, ele manda, ele é o dono do ouro da prata, ele manda tudo, né? Ele manda passagem. Então, tudo Deus faz conforme o seu querer. Então, creia, mãe, que Deus vai levantar jovem, né? Nessa última geração, Deus vai levantar jovem para proclamar a palavra do Senhor, para contar seu testemunho, porque muitos testemunhos eu tenho ouvido, né? Primeiramente das minhas filhas, né? Da minha casa, e segundo, muitos que vêm a mim, irmã, Deus fez isso na minha vida, de ver as amigas das minhas filhas, né, na presença do Senhor e contar seu testemunho. Isso é prova viva, mãe. Não deixe de sonhar os sonhos de Deus para a vida dos seus filhos. Porque o sonho de Deus é maior do que o meu e o seu. Como ele fez na vida da minha filha, ele pode fazer na vida dos seus filhos. Amém? Amém. Então, é isso, pessoal. Nós vamos finalizar agora esse podcast. Que Deus abençoe vocês. Amém. E que vocês possam tirar lições, né? Somos imperfeitas, mas Deus é perfeito. Glória e tudo que ele faz é perfeito. Então, que Deus abençoe você. E nós, em nome de Jesus, nós agradecemos a todos que, de alguma forma, pararam e estão ouvindo esse podcast. Deus te abençoe. E bote em prática. Te amo, mãe. Também. Eu agradeço, né, a Deus essa oportunidade que Deus, mais uma vez, está realizando um sonho de falar do amor dele, né? Que a sede, a gente que é missionária tem sede de falar, né? E eu dizendo, Jesus, eu estou com sede de falar do teu amor, Senhor. Eu estou com sede de falar para aqueles que estão do outro lado e dizer, mãe, se seus filhos, mãe, né? Às vezes não querem lhe obedecer, né? Não é espancando, não é dando, não. É amando. É amando, porque o amor, ele pode todas as coisas. Então, vá lá, abrace ele, mãe, diga que ama, diga que Deus tem um plano na vida dele, que Deus vai realizar o sonho dele, que Deus vai trazer ele para profetizar em vidas e nações. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.